nós vimos muitas coisas positivas do reino dos céus. Vimos a boa semente, vimos o bom semeador, nós já meditamos sobre a boa terra, mas há também a situação negativa, isto é, a operação do diabo, quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo. Na verdade, é uma reação do maligno à obra de Cristo. E Jesus diz que no versículo do capítulo 13 de Mateus, no versículo 24 e 25, ele diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O próprio Jesus interpretou esta parábola e revelou o seguinte no versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Portanto, agora nós temos um elemento que é chamado de filhos do maligno. Ninguém gosta de pensar ou de meditar a respeito de filhos do maligno. Todos gostam de dizer: eu também sou filho de Deus. Não é assim? Todos gostam de dizer isto, mas devemos o ser em realidade, em verdade, em relacionamento com o Pai, porque sendo nós filhos do reino, filhos do Deus vivo, nós temos um relacionamento com o Pai. Os filhos do maligno também têm um relacionamento com o pai deles, numa natureza maligna, incrédula e perversa. Sobre o diabo, Jesus disse que ele não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Portanto, ele introduz algo falso, algo que parece, mas não é. A pessoa parece que crê, mas não crê. A pessoa tem uma aparência de trigo, porque o joio, ele traz exatamente a aparência vegetal do trigo, só se revela na frutificação. Portanto, agora foi introduzido este elemento negativo chamado maligno. E os seus filhos, estas pessoas estão misturadas com aqueles que são verdadeiramente filhos do reino. Esta é a mistura que há hoje no cristianismo. É a mistura dos filhos do reino com os filhos do maligno. Esta ação maligna também é descrita na parábola do semeador, quando Jesus explica a parábola sobre a semente que caiu ao pé do caminho. Ele diz assim, no versículo 19 do capítulo 13. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, Jesus revela que o maligno, ele tem um ministério negativo no coração humano. Se você ouve a palavra e você não a compreende, ela não se fixa na sua mente, ela não fica no seu coração. O que o maligno faz? Ele tira essa palavra do seu coração. Você a esquece. Há pessoas que vivem esquecidas do Evangelho. Há pessoas que ficam esquecidas da palavra de Jesus. Há pessoas que ficam esquecidas dos ensinamentos dos apóstolos. Por que não se lembram disto? Porque algo foi tirado do coração. Algo sumiu, desapareceu. Este é o ministério satânico. Portanto, nós temos já duas situações malignas. A primeira são as pessoas falsas, as pessoas que são filhas do diabo. A segunda
é o ministério diabólico de tirar a palavra do coração humano. Portanto, nós precisamos de entender que a palavra compreender envolve um enraizamento no nosso coração, de tal maneira que ninguém pode tirar essa palavra mais do nosso coração, porque ela criou raízes. Jesus expressou isto na parábola do semeador. Ele disse que no versículo 6, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Essa palavra, na parábola do semeador, se refere àquelas pessoas que creem, ficam felizes, mas na primeira dificuldade que tem, no primeiro sofrimento que tem, a semente é queimada. Aquilo desaparece do seu coração. Ela não se lembra mais, porque as dificuldades foram tantas que queimou a sua esperança em Cristo. Queimou a sua fé, a pequenina fé que havia em Cristo. Por que isto? Porque o coração era um coração mau, um coração que não enraizou, não era uma boa terra. Esta é uma outra situação negativa a respeito das parábolas do reino. Portanto, nós precisamos perceber que o coração humano é que responde e corresponde ao reino. Pois o reino é diferente da graça. O evangelho do reino se refere ao tempo em que Jesus vai reinar com aqueles que vencerem. Enquanto que o evangelho da graça se refere àqueles que creem em geral, a todos que creem. Nós somos salvos por graça. Agora, o reino é adquirido por meio de compreensão, por meio de ser vitorioso pela fé e pela prática da palavra de Deus. Portanto, nós temos muitas coisas em que meditar. E nós vamos meditar em outro momento sobre aqueles que, sendo derrotados e andando na carne, embora sendo salvos, passarão pelas trevas exteriores, conforme ensinou Jesus. Durante o tempo da manifestação do reino, pois agora vivemos o reino oculto, no interior dos que creem, mas vai chegar o tempo da manifestação do reino. Neste tempo, os que forem perdedores ou crentes derrotados, eles estarão sendo disciplinados nas trevas exteriores. Portanto, nós precisamos e nós nos alegramos com as coisas positivas do reino, mas precisamos perceber e entender as coisas negativas também. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja contigo e que a fé que Ele nos faz mais do que vencedores esteja acesa no seu coração como um fogo que queima, pois a graça de Deus nos veio por Jesus Cristo para sermos vencedores, sermos filhos do reino e andarmos no Espírito e conhecermos a verdade. Amém.